Oral de Seguração em que mulheres, colocaram a prioridade nas suas vidas a oração. Isso me impacta muito. Eu sou o irmão Marcos de Almeida e nesse ano estou tendo o privilégio de estar auxiliando o pastor Daniel como encarregado da congregação CERN. Eu sou a Clarice Souza de Almeida, sou a esposa do Marcos há 23 anos. Temos 2 filhas, a Bianca e a Amanda, e a nossa família está servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Eu tive o privilégio, eu sou de 73, então quando do meu nascimento, ali gestação, as irmãs estavam fundando o círculo de oração. Está o nome de algumas, no caso a minha mãe, a irmã Reni, a irmã Zélia, a irmã Doraci, entre outras irmãs. Então, eu creio assim, tenho comigo carregado que eu sou filho do círculo de oração. Então, isso sempre me marcou, A cada ano do círculo de oração ali que as irmãs comemoram, eu lembro disso, que são 49 anos, Então, isso me ajuda muito, Eu tenho isso como base de fé, Essa questão de ser uma cristocidência, na minha vida, Ser de 73, a data que foi inaugurada a civilização e que mulheres, colocaram a prioridade nas suas vidas a oração. Isso me impacta muito. Mas essa grande questão, que mulheres do círculo de oração não cessaram de orar por nós, por muitos anos, E por vezes alguns profetas se levantavam, A mãe conta isso, Que a vitória dela estava chegando, Que muitas das vezes via ela com uma bandeira, segurando, então que a vitória chegaria, E um dia chegou, graças a Deus, Eu fui o primeiro a retornar, juntamente com o Josué, que é meu outro irmão, o mais novo, caçula, que na época estava em Curitiba. Então eu tive umas experiências, Deus me propiciou essas experiências, muito fortes, Deus falou comigo dentro da base aérea de Canoas, e eu tive algumas visões, que realmente, às vezes eu me constranjo de contar, porque foram muito impactantes, muito fortes, coisas que eu nem merecia, Deus me mostrar, Ele me mostrou, Então às vezes eu me constranjo mesmo em contar, o que Deus me mostrou, o que Ele me permitiu ver. E dali não... É um Deus de amor, Então dali eu decidi, eu tenho que voltar para a igreja, aos meus 27 anos. E eu louvo a Deus porque fui jovem, voltei jovem. Isso foi algo muito bom. Porque o jovem, ele é que nem está escrito na palavra de Deus, ele é a força da igreja. Isso é marcante, isso é visível. E eu pude dedicar a minha juventude para Cristo, aos 27 anos. Na verdade, eu queria voltar um pouquinho nos anos, que a minha mãe tinha um testemunho, Que a minha mãe tinha uma ferida no útero e ela chamou as irmãs do círculo de oração para orar por ela. E a minha mãe era nova, tinha uns 30 e poucos anos. E as irmãs foram lá e oraram por ela. A irmã Reninha foi e orou. E quando a mãe foi para fazer o exame, para ver de novo a ferida, não tinha mais a ferida. E logo depois disso, a minha mãe engravidou de mim. E tu vê como são os caminhos, de Deus. E eu fui casar com o filho da irmã Reni, que foi lá orar pelo útero dela. Preparou o útero para mim chegar. Outra filha das orações também. Filho do círculo de oração. E depois, quando meu pai ficou doente, Daí a Sara me convidava, a Cacilda, a dona Reni mesmo, me convidava, deu alguns cultos. E Deus operou, A gente tem testemunho também de orações da igreja, que naquela época o meu pai estava desenganado, e Deus usou o irmão João, meu sogro, para falar que meu pai ia viver mais alguns anos na terra. E realmente, meu pai viveu mais alguns anos, deu tempo dele aceitar Jesus, mesmo que seja no leito em de morte, Mas meu pai foi salvo também, minha mãe também. A minha mãe ainda deu tempo de servir ao Senhor com nós, ali na congregação. Tive a oportunidade são experiências muito fortes, chegamos ainda na igreja acanhada,
amarelinha, né? Então é muito simples, né? Muitas goteiras e Sacudia, né? o próprio assoalho, né? Já cedendo. É. Já uma casinha de cupins, né? Mas uma igreja acolhedora, né? Uma igreja que sentia-se, né, a graça de Deus, né? É uma igreja muito abençoada, é uma igreja que os membros, né, são muito abençoados, acolhem as ideias, participam, e isso já não vem de hoje, né? Então é uma coisa maravilhosa essa igreja da Cerne, né? Uma igreja que não desampara, né, a ninguém. Então aí pegamos a igreja de madeira, né? E logo começou esse projeto lindo, um projeto de fé, né? Que foi a construção da Cerne, né? Até começou com muitos irmãos, mas quem estava à frente era o irmão Luiz Alberto, né? Estava de carregado, o pastor João Trindade, então eles deram início, né, na construção, né? Foi o início ali nos fundos, pela fé, né? Deram o nome, né? Projeto de fé, né? Se eu não me engano é isso. Hebreus 11 ali, eles acabaram usando. Se não me falha a memória. Então, um projeto muito lindo e na época, realmente, a ideia, assim, de um templo naquela época, vamos dizer, a construção, sabia-se que ia ser difícil, né, pelo tamanho, né. Não, então, muitos irmãos somaram, né, e tomaram, como eu falei antes, tomaram essa ideia, né, esse projeto de fé, e tá ali a avó da Dara, o seu avô, ajudaram muito, né. A irmã Iracema na cozinha, e galetos. Então os irmãos estão muito ambientados com esse tipo de situação, de atividade da igreja, né? Que as pessoas se empenham, né? E foi assim. E aumentou daí os dízimos e ofertas. E na época era que hoje é evangelista, né? Mas na época o presbítero Gonzaga. Também depois, né, do teu pai, né? É passar o cajado, né? Então foi um projeto muito legal, assim, que a gente via a comunhão dos irmãos, né? Aqueles mutirões, né? Eu não lembro de todos os nomes, né? Mas Daniel, Assis, o irmão Luiz Rosa, Clóvis, muitos irmãos, né? Ajudaram nesse projeto. E na época, assim, não se tinha dimensão do que a Cerne se tornaria para o campo, né? Porque na época nós pertencíamos à Harmonia, né? Era o pastor Adão que pastoreava. E logo ela se torna distrito, né? E já se torna independente. E começa já também melhor dizendo assim, a ter uma independência maior. E hoje, né, já avançando um pouco no tempo, a questão do se tornar aí uma igreja muito importante para o campo de Canoas, né? Muitos eventos a nível de campo, devido à reforma na Matias Velho, vieram a ser realizados aqui na Cerne, né? E nós nunca imaginávamos, né, que teríamos um culto sendo dirigido pelo presidente do Campo de Canoas, né? Numa congregaçãozinha simples, acanhada, onde que eram umas arruelas todas embarradas, os irmãos contam, né? Passava as juntas de boi, de carroças. Os irmãos lá nos anos, que eu lembro, assim, nos anos 80 ali, eram com suas bicicletas, indo para a igreja, né? Que é um excelente veículo, né, a bicicleta, mas enfim, a gente percebe a grande prosperidade que Deus nos concedeu para esse bairro, para nossos irmãos, através dessa igreja chamada Vila Cerne. Porque tudo é um semear, né? Dos nossos irmãos, os pioneiros que passaram, foram semeando em oração, comunhão, o legado, priorizando o reino dos céus, a família. Isso é muito lindo e isso daí tem um reflexo no que a Cerne é hoje. Então não é algo assim que, por acaso, não. É algo que vem sendo trabalhado, né? Eu vejo, até me permite dar um exemplo muito claro nisso, sabe? E isso serve para nós todos, né? Eu vejo a Iracema hoje, a irmã Iracema. Deus recolhe o irmão Silvio, um homem de Deus, um homem que me impactou também na minha chegada na igreja. Aquele jeitão dele, né? Um homem de Deus.
E eu vejo hoje a irmã Iracema cumprindo estritamente o que Deus determina na Bíblia. O que é a vida do cristão, né? Como ela reagiu ao luto, né? Claro, com o apoio da família, dos irmãos. Eu acho lindo, lindo, lindo. A irmã Iracema, aquele jeitinho dela, né? Nosso secretário, ele sempre é um exemplo assim, muito lindo do que a Cerne é. E do que ela vai continuar sendo até a volta de Jesus, né? Devido ao exemplo desses irmãos. E o que a gente tem em mente, assim, que Deus nos chamou para a obra não foi para ficar sentado, né? Deus nos chamou para trabalhar para Ele e a gente está ali para servir. A gente não está ali para ser servido pelos irmãos, pelo contrário. A gente está ali para ajudar, para apoiar no que for preciso. E é assim que vai a obra, né? A obra não é com gente parada, não. É com gente trabalhando e ajudando, né? Então eu me sinto agraciado por Deus, né? Procuro manter o foco, né? E tudo que eu aprendi na minha vida, né? Tudo que eu estudei e continuo estudando é para aplicar na igreja, né? Eu tento isso, né? E sempre procurando dar o melhor, né? Porque eu vejo assim que na frente de nós, né, existem irmãos que merecem o nosso melhor. Eu nunca me vi assim, né? Tentando ser relaxado, né? Com os irmãos, né? Eu penso que eu estaria traindo a confiança deles, né? Então é o meu melhor. É o meu melhor que eu dou. Eu procuro estudar bastante, acompanhar as irmãs, principalmente do ciclo de oração, nas orações, que eu entendo que nós temos que dar o nosso melhor, né? E esse é meu 7º ano, né, como encarregado. Teve uma pausa ali, né? E eu retornei agora, então esse é meu 7º ano. Eu me sinto muito agraciado com isso. Eu não esperava assim que teria tantas oportunidades nessa igreja, né? De estar à frente de uma igreja que é maravilhosa, né? Só tenho a agradecer a Deus e pela vida dos irmãos, que sem eles eu não existiria, né? Então eu sou muito grato a Deus e procuro, e tem essa questão eu me vejo assim, né? Até pela minha formação militar, né? Eu procuro me cobrar muito, né? Não sou perfeito, mas eu procuro ser, né? E às vezes quando sai alguma coisinha que parece que fugiu do controle, eu fico meio ansioso, assim, meio preocupado, mas graças a Deus, né, a gente tem a solução, que é ir aos pés de Cristo. A solução eu vejo que está na Bíblia escrito, né? Aquietai-vos. E muitas vezes a gente não consegue isso, devido às nossas falhas, nossos medos, receios, enfim, né? Os problemas que a humanidade carrega. E daí muitas vezes quando a gente fica ansioso, preocupado, aí dá um passo em falso. Né? Mas geralmente, se nós nos aquietarmos e irmos para a oração, buscarmos os conselhos que estão na palavra de Deus, nós vamos resolver todos os problemas. Mas infelizmente às vezes acontece que a gente acaba, né, atropelando as coisas, né? Mas assim, de problemas que nós lidamos, alguns, todos eles eu creio que foram achados a melhor solução, né? Com os irmãos, né? Mas se nós entendermos isso para a nossa vida, que Deus está no controle, né? Tanto na vida pessoal como na vida coletiva, nada sai do controle dele, né? E eu vejo nitidamente, quando eu olho para trás assim, dos problemas que enfrentamos, poderia ter sido gerenciado até melhor alguns, mas devido às falhas nossas, né, a gente acaba às vezes ou prolongando o problema, né, ou, enfim, né, mas assim, todos os problemas são passíveis de soluções, desde que façamos isso, buscar ajuda, não só de um encarregado, de um obreiro, ou de um presbítero, mas tem o corpo da igreja, né? Eu creio que Deus ele é um corpo capacitado e todos têm uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma solução e que nem sempre vai passar pelo encarregado. Então eu vejo assim, né? Os problemas estão diante de nós e vão continuar aparecendo, mas uma coisa é certa, para serem resolvidos, e nós vamos resolvê-los.
Sobre o legado nós recebemos fé, amor, Então eu procuro expressar isso, né? Muita gratidão e também deixar a fé, o amor, o respeito pelos nossos irmãos, né? Que foi isso que nós recebemos deles, né? Uma galhardia, né? Uma coragem, né? Determinação, né? Que eles tinham, né? Que nos momentos de adversidades eles não recuavam, né? Eles avançavam. Os problemas apareciam, ok, mas eles enfrentavam os problemas, né? Quando a enfermidade chegava, um filho chorava, uma dorzinha, ou uma dor às vezes até aguda, o que eles faziam? Eles iam para o joelho, eles chamavam às vezes o obreiro para ungir, para orar. E Deus fazia o milagre. Eu sou testemunha disso. Vagamente, mas às vezes eu me lembro assim, de os irmãos impondo as mãos sobre minha cabeça. E ungindo e eu sendo curado. Então é isso, tinha muitas dificuldades, né? Então realmente é uma geração que deixa esse legado de fé, de determinação. Ok, hoje temos as facilidades, temos muita coisa boa, mas não vamos nos esquecer do poder de Deus, da graça de Deus, dos milagres de Deus para nossas vidas, né? E vamos nos contagiar uns aos outros, né? Nós somos uma igreja e uma marca da igreja é a união, é a comunhão. Qual é o maior culto nosso? Não é a Santa Ceia? É a Santa Ceia, né? Que nós proclamamos ali, né? Em memória ao sacrifício de Cristo, mas o que? A comunhão entre os irmãos, o amor entre os irmãos. Que é isso que nos ajuda a caminhar. A gente está sempre aprendendo, né? A gente vai aprender até o dia que a gente estiver, né, nessa terra. A gente vai estar aprendendo. E a gente aprendeu muito também com essas irmãs do ciclo de oração, com os irmãos, os obreiros que tiveram nos anos anteriores, né? A gente vai aprendendo. E a obra de Deus vai sempre existir, né? Até o dia da vinda de Jesus a gente vai ter obra para fazer. E que o Senhor possa nos dar essa disposição de fazer com amor, de fazer com alegria, contagiar as pessoas que estão chegando, os novos convertidos, né? É tão lindo ver o novo convertido trabalhando, né? Uhum. Agora, nesse final de semana de missões, a gente via as irmãs ali voltando, a Tatiana, o Gildomar, a própria Priscila, o João Batista já na frente de trabalho, né? Felizes trabalhando. Isso, a gente que não é tão antigo assim, a gente vê, a gente fica feliz, né? Imagina as pessoas, né, como as irmãs do ciclo de oração, a irmã Reni, a irmã Yolanda, as irmãs, a irmã Iracema, vendo essa geração chegar, né, uma alegria, né? Imagina o Senhor, né, que não se alegra, né, nas nossas vidas. Então que a gente possa fazer a obra do Senhor com alegria, com entusiasmo, assim como a gente se entusiasma vendo vocês fazendo, né, tão lindo. Vocês estão sempre assim com ânimo, com disposição, que também nos passa isso, né? Às vezes tu tá meio ali cansadinho, mas a gente olha pra vocês cheio de gás, né? É tão lindo de ver.